Bora falar agora sobre o Vasco de olho em dois meio-campistas como reforços para o próximo ano. Cruz Maltino está de olho em Matheus Pereira, Pirulão, jogador revelado no Corinthians, e em Rodrigo Dourado, que faz sucesso com a camisa do Atlético São Luís depois de longa passagem pelo Internacional. Queria explicar sobre a situação de cada um deles. Ambos têm contrato com seus times até junho de 2025, ou seja, já poderiam assinar um pré-contrato em janeiro para chegar na metade do ano sem custos. A ideia do Vasco é contar com a dupla já em janeiro, ainda que com uma pequena compensação financeira. Preciso começar falando sobre o Dourado. Volante revelado na base do Inter, hoje 30 anos de idade, está há 3 anos no Atlético São Luís do México. Titular absoluto por lá, 88 partidas e 3 gols marcados. Jogador de proteção ao sistema defensivo, pode atuar especialmente como um primeiro volante. Já o Matheus Pereira joga um pouco mais à frente. Nos tempos de Corinthians, era um meio atacante e tratado como uma grande joia, mas a verdade é que ele não conseguiu se comprovar no futebol europeu. Esteve na Juventus, esteve no Barcelona, mas a realidade dele hoje é bem menor. Passou pelo Dijon da França, hoje atua no Eibar, está há 3 temporadas no pequenino clube espanhol, onde tem 98 partidas e 3 gols marcados. São jogadores que mudariam o patamar do Vasco? Não. Mas é esse tipo de atleta que o Vasco vai buscar. E enquanto não conseguir um comprador para a SAF, não há grana para grandes investimentos. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Vasco hoje conta com 7 volantes no seu elenco principal e ainda tem mais 3 que podem voltar de empréstimo: o Zé Gabriel, o Barros e o De Luca. Preciso te falar agora sobre Quinteiro, meio atacante colombiano de 31 anos de idade que voltou à pauta dos clubes brasileiros depois de grande atuação nos jogos contra o Corinthians. Foi dele a marcação de 2 gols no jogo de volta na Argentina que colocou o Racing na final da Sul-Americana. Pois bem, o Quinteiro tem sido especulado principalmente em 2 clubes, no Vasco e no Grêmio. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Vasco para saber se o Quinteiro está perto, se tem negociação, e a pessoa assegurou que nunca foi discutido o nome dele internamente. Em relação ao Grêmio, a informação que vem da imprensa gaúcha dá conta de que o Tite indicou a contratação do Quinteiro. Só é importante lembrar que mesmo que seja grande a chance de o Tite ser contratado para o Grêmio, não sei se os dirigentes gremistas já teriam aberto conversas e até planejamento da próxima temporada, tendo o Renato Gaúcho como técnico até o fim desse ano. A gente está lidando com o maior treinador da história do clube. O maior treinador da história não, mas o maior ídolo da história do clube. Só para arrematar sobre o Quinteiro, 35 partidas na atual temporada, com 8 gols e 7 assistências. É alguém que briga com peso, é alguém que contribui pouco no momento sem bola, mas tem enorme qualidade na construção das jogadas. Se você não lembra dele, jogador que passou recentemente por Júnior Barranquilla, por River Plate, teve também no futebol chinês, jogando pelo Shenzhen FC. Galera, vamos agora aqui a um cenário de bastidores. E ainda mais depois da fala do Ramon durante essa semana, só aqueceu, né, os bastidores para essa partida. E tem um fato, uma matéria interessante que o GE trouxe, o Bruno Murito, em relação envolvendo a 30 milhões de multa, e a situação ferve na justiça. Por que eu digo isso? Porque o Vasco contratou o Juan Dias Crespo, advogado badalado do futebol mundial, defende o Vasco em ação contra o técnico do Corinthians e o Ramon Dias e o Emiliano Dias. A situação vem parar na justiça, na FIFA. Juan Dias Crespo, inclusive, já defendeu o Messi contra a FIFA e o Paulo Guerreiro no caso do doping. Tá lembrado desse evento? Tá lembrado dessa situação? E o Messi, se não me engano, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Agora o badalado advogado do direito esportivo internacional terá mais uma missão: a ação do Vasco contra Ramon Dias e Emiliano Dias, que atualmente estão hoje defendendo o Corinthians. A situação é que o Vasco tem provas contundentes, obviamente provando que os dois pediram a demissão no vestiário. Tem ali os funcionários, tem jogadores, porque o Emiliano e o Ramon saem do Vasco exigindo uma multa de 30 milhões. E dentro dos direitos, o Vasco tem, em contrapartida, o Vasco pede uma recompensação dentro do direito do Vasco de 18 milhões para o Ramon e 12 milhões para o Emiliano. O Vasco foi lá e fez um contraprocesso, podemos dizer assim,
contra o atual técnico do Corinthians. Então a situação está fervendo, está pegando fogo nos bastidores em relação a isso. E para resolver, para solucionar esse caso, o Vasco foi lá e contratou o advogado do Messi. Informação que veio da apuração do GE. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola. A gente conversou ontem aqui no vídeo sobre alguns jogadores que o Vasco já está de olho, né, acelerando a movimentação no mercado. Eu acho isso importante e interessante dentro desse período, nesse cenário, porque na última janela o Vasco deixou a desejar e acabou no final tentando contratar o zagueiro argentino, o Kusevich, e acabou que, por conta de toda a documentação que veio depois de meia-noite, na época do News Old Boys, falei certo, Marcelo Marinho? News Old Boys, que a galera geralmente chama minha atenção aqui, que eu sempre falo News Old Boys errado. Tá certo? Então, era o zagueiro, né, na ocasião, e aconteceu que, deixando para a última hora, não veio o tal do Kusevich, não veio nenhum zagueiro, e hoje a maior deficiência do Vasco é o setor defensivo. Então, galera, agora é o momento de mapear o mercado. Com isso, a informação também que o GE trouxe é que o Vasco, vem buscando um volante, um meia, fez um levantamento pelos jogadores, o Zanocelo, ex-Santos, tem também o Matheus Pereira, do Eibar, da Espanha, e o Rodrigo Dourado, do Atlético de San Luís. São jogadores que têm contrato até junho do ano que vem, com seus respectivos clubes. Lembrando que o Zanocelo, o Vasco pode, inclusive, já fazer uma prévia ali contratual para o jogador vir mais rápido agora na janela de transferência. Galera, a gente está de olho, tendo mais informações sobre o mercado da bola. O Vasco, claro, está mapeando, está conversando, fez contato com o Evander. Inclusive, nós trouxemos essa informação durante a semana. O Evander esteve em São Januário. Tendo mais confirmação, tendo mais notícias, vamos trazer para você. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Essas aí são as notícias do Vasco da Gama para esse jogo contra o Corinthians, né? As contratações aí que podem chegar. E Matheus Pereira, né, jogador que está no Eibar, não vai se confundir com o que está atualmente no Cruzeiro, e Rodrigo Dourado. Tá? Que a chegada desses dois jogadores aí agregaria muito ao elenco do Vasco para a próxima temporada. Talvez aí, se o Vasco conseguir vencer esses últimos jogos que tem no Campeonato Brasileiro, conseguir uma vaga na pré-Libertadores, fazer um elenco mais qualificado para disputar a competição, né, internacional. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, tiver notificações e compartilha esse vídeo a mais vascaíno.